Sim, muito boa tarde. Eu também quero cumprimentar os peticionários. Alguns, de facto, já nos vimos várias vezes, já tivemos ocasião de conversar sobre isso, às vezes até de forma acesa. E eu agora, não de forma acesa, até de forma mais apaziguada, gostava de dizer aqui 2 ou 3 coisas. Todos nós temos a consciência de que este mercado está a evoluir e, portanto, toda a reflexão para como é que este mercado pode evoluir e como é que se pode criar um novo sistema económico que responda, obviamente, à oferta e à procura, mas que também tenha incluído um sistema de retribuição justo. Penso que isto é um desafio que diz respeito a todos, quer dizer, não é só nós aqui ao legislador, mas também à sociedade e às associações. Agora, qual tem sido a dificuldade, no fundo, destes últimos 3 anos? É que sempre que falamos nesta matéria, se me permitem, tem havido uma grande confusão de conceitos. E ainda agora, nas vossas intervenções, eu volto a assistir à mesma confusão de conceitos. Tem toda a razão quando diz, cuidado, não devemos misturar a questão da cópia privada com a pirataria. Não posso estar mais de acordo. Nós estamos a falar da mesma coisa. Mas se me permite, também acho curioso que depois só nos dão exemplos, por exemplo, do Reino Unido, onde justamente o princípio da cópia privada não é aplicado. E não é, e quando dizem, por exemplo, que Portugal, não é, o Reino Unido e a Irlanda, quando dizem que Portugal é um caso único e que nós estamos aqui numa espécie de lógica pré-histórica, deixem-me relembrar que 26 Estados dos 28 da União Europeia têm o princípio da cópia privada e só 2 não o têm, que é o Reino Unido e a Irlanda, justamente. Depois poderá responder, desculpa, está bem? Depois poderá responder. Portanto, só 2. E, aliás, e isto é de tal maneira importante, que até em julho de 2013 houve uma decisão que conhecem certamente muito importante pelo Tribunal Europeu, onde, num processo em que estava em confronto a Amazon e a entidade de gestão coletiva austríaca, Austromecana, até fui confirmar o nome, onde, obviamente, a Amazon perdeu. Perdeu porque o princípio da cópia privada é um princípio aceito ao nível europeu. Quais são as alternativas? Ou melhor, o que é exatamente o princípio da cópia privada? Porque eu acho que aqui também tem havido uma grande confusão. É uma compensação preliminar para a possibilidade de reprodução. Quando me vêm falar de exemplos como o Reino Unido ou como os Estados Unidos, eles não admitem nenhum tipo de reprodução. Portanto, só admitem um sistema de fiscalização, porque o copyright é absolutamente inviolável. E, portanto, o princípio da cópia privada é, assumindo que há um certo número de reproduções que não são controláveis, e porque ninguém quer viver, e eu até fico muito contente que a Europa não queira viver numa espécie de estado policial de ultravigilância, e eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber alguns movimentos que são muito libertários em certas coisas e depois serem contra ou a favor de um sistema que o que vai trazer é uma ultrafiscalização, até invadindo a esfera privada de cada um. Portanto, eu não tenho dúvidas que o streaming vem trazer novas perspectivas. Eu não tenho dúvidas que cada vez mais nós vamos ter que pensar a esse nível e não ao nível apenas dos suportes. E já que falam, penso que estavam a falar que um dos estudos a que se referiam era, aliás, o estudo dirigido pelo Dr. António Vitorino. E, portanto, há de facto uma série de recomendações do Dr. António Vitorino com as quais nós concordamos. Há o perigo do duplo pagamento, resta saber se a pessoa está a pagar 2 vezes a mesma coisa ou se está a pagar coisas distintas. Mas também, deixe-me relembrar aqui outra recomendação, que é logo a primeira delas. É dizer, clarificar que as cópias que forem feitas por consumidores para uso privado, num contexto de um serviço que foi licenciado pelos detentores de direitos, não causam nenhum prejuízo aos detentores de direitos. E, portanto, é isto. Não estou a dizer que seja suficiente o princípio da cópia privada. É aquele que está, e nós neste momento, ao que nós estamos a assistir, é a uma, se quiserem, adaptação de um princípio ao qual Portugal já assina. Já está dentro. Quer dizer, não há aqui nenhum tipo de introdução de novo princípio. Para já,
O Estado português está comprometido com este princípio. Está. E, portanto, deve ser feita uma atualização, correndo o risco, de facto, que tal como aconteceu na Áustria, de ser penalizado por não estar a tomar as medidas necessárias para essa compensação. Por fim, eu gostava de alargar um bocado a reflexão. Porque é evidente que também diz o estudo que provavelmente a solução está na taxação direta ou nas verbas diretas junto dos operadores, porque o estudo do Dr. António Vitorino até fala dos produtores de equipamentos, que é esse nível que deve ser feito, que no fundo é o que também está na cópia privada. Fala de produtores e importadores de equipamentos. São essas as recomendações do estudo. Mas também fala, obviamente, e sabem, certamente, há várias correntes que até dizem, não, então isto deve ser aos próprios operadores e àqueles que difundem o espectro às grandes companhias. Eu não tenho nenhum a priori para que pensemos nisso. Mas temos que ter a consciência que o que vai estar também em cima da mesa, e eu aí confesso que o grupo, não sei se é todo homogéneo nisso, mas sei que em alguma parte, o que vai estar em cima da mesa como contrapartida é algo que eu penso que todos nós defendemos, que é a neutralidade da internet. Porque é evidente que os servidores vão querer, em contrapartida, que é uma luta antiga, dizer assim, sim senhor, nós pagamos a taxa, que é aliás o que já está a acontecer, inclusivamente nas questões do streaming, inclusivamente com o Spotify. Ou seja, nós remuneramos os autores, mas nós é que decidimos o que é que vai para a net. E isto é um mecanismo normal. E se virem, de facto, o mecanismo do Spotify, em termos de remuneração de direitos de autor, é isso que está a acontecer. Não há problema nenhum. Quer dizer, o YouTube, permita-me que lhe diga, quer dizer, falar do YouTube e do Facebook como públicos, não está a falar de empresa pública, com certeza, é de acesso público, mas estamos a falar, apesar de tudo, de duas grandes empresas privadas e multinacionais privadas. E, portanto, nós sabemos que, por exemplo, o YouTube, cada vez mais também, e isso é outra parte dos direitos de autor, não tem absolutamente nada contra, dizer assim, nós remuneramos os autores, mas calma, nós é que decidimos o que é que pomos no ar. E, portanto, por trás disto está a questão da neutralidade da internet. E a minha pergunta é, em nome de, e desculpem porque eu não consigo, por muito que tento, por muito que eu faça, não consigo perceber onde é que está este prejuízo gigante para então os criadores, como penso que foi a Maria João Guerra que falou, os criadores de conteúdos por estes valores. Confesso que tenho alguma dificuldade a perceber o prejuízo. O que eu quero, o que me espanta é saber se, em nome da salvaguarda destes 0,20 cêntimos por unidade para gravadores de vídeo, 0,20 cêntimos, 20 cêntimos, desculpe, euros, se os 20 cêntimos por gravadores justificam nós abrirmos a porta para pôr fim à neutralidade da internet. Essa é a minha questão muito clara, porque é isso, nós estamos a falar de sistemas económicos. Eu admito e, obviamente, respeito que se tenha outra possibilidade. Concretamente, não tenho, adorava ter uma solução para vos apresentar agora. Não tenho dúvidas que, com o tempo, aliás, é isso que os estudos, cada vez iremos mais para um sistema tipo cópia privada alargado e que vai incidir nos próprios operadores. Agora, é preciso ter consciência do que é que vai estar como pano de fundo dessa discussão. Não sei se o seu professor que certamente tem estudado estas matérias. Eu, prosaicamente, pelo que eu tenho lido, a vários níveis, inclusivamente dos estudos europeus e dos estudos feitos em países, se me permitem, onde o princípio da cópia privada está. Gostaria que me trouxessem exemplos de estudos que não sejam sistematicamente estudos dos países que não aplicam o princípio da cópia privada. Muito obrigada.